Testemunho, irmã Loyce Brana, esposa do irmão Billy Paul Brana. Ela entendeu a necessidade da forte ligação que existia entre seu marido e o pai dele, e nunca permitiu que isso se tornasse um problema. A primeira vez que vi Billy Paul Brana foi no pátio da entrada do colégio de Jeffersonville. Eu era uma aluna e ele estava visitando um dos seus antigos professores. Fizemos contato visual, mas não nos falamos. Um dia ou dois depois, eu estava saindo com um garoto que era vizinho de Billy, um fato que eu não sabia na época. E por alguma razão passamos na casa da vovó Brana. Pode ter sido porque meu acompanhante sabia que Billy estava lá, e como eles eram bons amigos, talvez tenha desejado vê-lo por alguma razão, mas não consigo me lembrar exatamente o porquê. De qualquer modo, foi quando nos conhecemos, e alguns dias depois começamos a namorar. Numa certa tarde de domingo, Billy me levou para conhecer sua família. Eu não estava vestida devidamente porque eu só usava calça jeans. Era tudo o que eu conhecia. Billy nunca havia me dito algo sobre o modo que eu me vestia e não pregou para mim sobre isso, mas esperou até que eu entendesse e fizesse minha própria decisão. Naquela época, eu não sabia que tinha que chamar uns aos outros de irmão e irmã, então simplifiquei chamando os pais de Billy de Bill e Meda, e continuou assim dali em diante. Sabiam que eu não estava sendo desrespeitosa. Éramos muito próximos uns dos outros, principalmente depois que nos tornamos uma família, e aquilo soava naturalmente. Logo após aquilo, comecei a trabalhar para a Meda, ajudando com o trabalho doméstico e às vezes fazendo companhia quando Bill e Billy estavam viajando. Na primeira vez que fui trabalhar, vesti calça jeans, habitual porque não conhecia nada melhor. Ninguém me censurou ou me criticou por causa do jeito que me vestia, e continuou assim por um tempo. Até que um dia, Meda me perguntou se eu me importaria em usar uma saia, porque havia pessoas indo à casa para receber oração, e talvez eles não entenderiam. Por mim, tudo bem. Trabalhei lá até pouco tempo antes de me casar com Billy. Bill pregar foi no Tabernáculo Queiro, em Indianópolis, no dia 11 de junho de 1956. Havia algo diferente nas palavras que saíam de sua boca. Diferente de tudo que eu já havia ouvido, mas eu não sabia o que era. Tudo o que eu sabia é que soava bem aos meus ouvidos. Foi assim que comecei. Não fui criada na igreja, mesmo que tenha sido batizada quando menininha na Igreja Batista do Calvário, e frequentei uma igreja pentecostal por um tempo com minha mãe e minha avó. Não entendia algumas coisas que havia acontecendo na igreja. Quando o Espírito Santo vinha sobre o povo, eles caíam no chão. Aquilo me assustava, mas graças a Deus não criticava. Quando obtive o conhecimento dessa mensagem, aprendi o que era aquilo. Billy e eu nos casamos no dia 7 de agosto de 1956, em uma discreta cerimônia em uma igreja cristã. De antemão, Bill conversou conosco juntos e nos explicou que ele não poderia realizar a cerimônia por causa do casamento anterior de Billy e da revogação. Ele nem compareceu ao casamento, mas depois ele foi até a casa, nos levou ao escritório e orou conosco. Billy tinha 20 anos de idade e eu 16. Fui batizada no tabernáculo no domingo de Páscoa de 1958. Foi após o culto do nascer do sol, e Bill havia acabado de pregar a mensagem "Sei que meu Redentor vive". Tenho várias boas memórias, mas acho que meu batismo é a melhor. Quando penso que o profeta de Deus me conduziu ao Senhor e depois me batizou, isso supera tudo o que aconteceu dali em diante. Quando me recordo da honra que isso foi, mal consigo compreender. Viajei a algumas das reuniões com Billy e seu pai, mas raramente iria às longas campanhas. Na maioria das vezes eu fazia companhia à Meda. Desenvolvemos uma relação estreita maravilhosa que nos fez parecermos mais como mãe e filha do que como sogra e nora.
Não havia problemas entre nós que não conseguíamos resolver com uma conversa. E eu estimo as memórias e bons momentos que aproveitamos juntas. Durante sua vida, Billy e seu pai eram tão próximos quanto poderiam ser. Na verdade, devo dizer que eram as pessoas mais próximas que já conheci ou ouvi falar, mesmo depois de nos casarmos. A primeira coisa que fazia pela manhã, exatamente a primeira coisa, era ligar para seu pai. Eu sabia que Billy tinha que ter aquele contato antes de começar o dia. Acho que muitas esposas modernas ficariam chateadas ou com ciúmes depois de um tempinho, mas sou grata por poder dizer que isso nunca passou por minha cabeça. Isso nunca me incomodou nem um pouquinho. No verão de 1960, viajamos a Oregon, Washington e a Califórnia para um mês de reuniões. Em um dos cultos de Yakima, alguém passou pela fila de oração e Bill mostrou, entre aspas, o sinal na mão, fecha aspas. Perguntei-me por um tempo como aquilo era que funcionava, pois após o culto, quando entramos no carro e começamos a nos dirigir ao hotel, perguntei-lhe sobre aquilo. Ele disse, entre aspas, é assim. E ele alcançou minha mão. Entre aspas, se houver algo errado, será mostrado bem aqui. Fecha aspas. Ele olhou para sua mão, depois olhou para mim e voltou a olhar para sua mão. Vi a mudança na mão dele. Pequenas manchas apareceram. Instantaneamente soube que havia algo de errado, do contrário, aquilo não estaria acontecendo. Ao mesmo tempo, percebi que provavelmente era porque eu não podia engravidar. Fiquei radiante. Eu sabia que naquele momento meu problema estava acabado. Não consigo achar as palavras para descrever como foi a experiência de presenciar aquele dom. Que honra! Billy e eu ficamos 5 anos sem filhos até que nosso filho Paul nasceu em novembro de 1961. Saímos de Tucson cedo. Em uma manhã de março de 1964, estávamos a caminho de Dallas, Belmont, Texas, para ir aos cultos. Bill estava dirigindo seu carro e Billy e eu estávamos no nosso. Eu estava muito doente, tinha uma infecção na garganta e por fim disse a Billy, entre aspas, você terá que parar e seu pai terá que orar por mim. Estou muito doente. Fecha aspas. Paramos, oramos e dirigimos por mais 160 quilômetros até tomar o café da manhã. Naquele momento eu já estava me sentindo melhor e contei isso a Bill quando saímos do carro. Estávamos entrando no restaurante e ele disse, entre aspas, você vai ter outro bebê. Esse é o motivo do problema. Fecha aspas. Eu estava muito emocionada e ele disse, abre aspas, vejo você com um cobertor azul e Billy alimentando Paul. Fecha aspas. Eu queria uma menina, então o fato dele ter falado que era um cobertor azul nem me importava. Mas claro, tivemos outro menino. Michael David chegou no dia 11 de novembro de 1964. Foi a primeira vez que pedi para ele orar por mim. Tive muitas oportunidades, mas não conseguia fazer isso porque de algum modo eu sentia que estaria tirando vantagem. Mas não me importava o que acontecia comigo, se era uma enfermidade ou algo que passava pela minha cabeça, ele sempre vinha a mim porque o Senhor já havia mostrado a ele. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Billy sempre foi muito nervoso. Certa vez, seu pai lhe disse, abre aspas, exatamente como o seu nervosismo, você o terá até que o Senhor o leve para casa. Fecha aspas. Quando as últimas reuniões em Shreveport foram pregadas, Bill contou sobre o esquilo que havia visto no Cânion Sabino e falou sobre seu nervosismo. Ele disse, finalmente se foi, acabou, nunca mais terei isso. Naquele momento, em minha mente, eu sabia que ele estava se indo. Sabia porque ele havia contado ao Billy que ele teria aquilo até que deixasse essa terra. Então, em meu coração, algo me disse que ele iria nos deixar. Mal consegui ouvir o resto do que foi dito. Da maneira que ele falou, com aquelas palavras, aquilo ficou comigo. Após o culto, Billy colocou seu pai no banco da frente do carro e eu estava no banco de trás.
Eu sabia que Bill ainda estava inconsciente e eu disse, abre aspas, Billy, creio que seu pai irá nos deixar. Fecha aspas. Bem, ele me repreendeu e disse, abre aspas, não ouse dizer isso. Fecha aspas. Eu queria perguntar ao Bill sobre o que ele havia falado e se eu havia entendido ou não, mas Billy nunca queria que eu fizesse isso porque aquilo o chateou muito. Então nunca perguntei, mas em meu coração eu sabia. E o Senhor o levou cerca de 3 semanas mais tarde.